Olá pessoal, estamos de volta com a segunda parte do vídeo sobre a energia das marés, ou maré motriz. Hoje nós mostraremos passo a passo toda a construção desse projeto, que é composto por dois geradores. Veja que as bobinas desses geradores foram retiradas de motores de micro-ondas. Olha só, aqui nós temos uma bobina e aqui está outra. E aqui nós temos um motor retirado de sucata, de micro-ondas. Olha só, nós vamos abri-lo para ver, onde ficam essas bobinas. Nós precisaremos de duas para fazer esse experimento. Para abrir esse motor de micro-ondas, você precisará de alicates e algumas chaves de fenda. Então existem algumas presilhas aqui nessas laterais e você vai com o alicate afastar para que você possa remover essa tampa. Olha só. Agora nós vamos retirar todas essas engrenagens, elas saem facilmente. E aqui está a bobina, olha só. Muito fácil de retirá-la, tá aqui, ó. Essa é a bobina que nós usaremos em nosso experimento. Nós precisaremos de duas dessas. Então, nós precisamos agora fazer com que esse cano de 20 milímetros passe por dentro da bobina. No momento não estamos conseguindo porque a bobina tem essas partes salientes que impedem a passagem do cano. Olha só, ele não consegue passar aqui livremente. Então, nós usaremos aqui, ó, um ferro de solda aquecido. Aí nós vamos aquecer o ferro e vamos aqui, ó, derreter essas partes aqui que estão impedindo aqui a passagem do cano. Nós já usamos o ferro de solda. Aqui é uma lixa, ó, passando a lixa aqui também facilita, ó. E agora sim, o cano passa livremente, ó, por dentro da bobina, ó. Veja, os dois fios que saem da bobina, nós ligamos um LED. E veja que efeito interessante vai acontecer quando um ímã passar por dentro dessa bobina. Olha só, aqui nós temos um ímã. Quando ela passar por dentro da bobina, vai acender o LED. E dessa forma, sempre que o ímã passar pela bobina, o LED acende. Se aumentarmos essa velocidade, essa frequência, o LED ele vai ficar quase aceso, dando umas piscadas aí, ó. E ele é capaz de acionar vários LEDs, ó. Aqui nós temos 4 LEDs ligados em paralelo e ele aciona todos eles. E aqui está a lista de materiais para o experimento. Então nós precisaremos de 1,5 m de cano de PVC de 25 milímetros. Esse 1,5 m vai custar R$ 3,75. Precisaremos também de meio metro de cano de PVC de 20 milímetros. Ele vai custar em torno de 84 centavos. 6 joelhos de 25 milímetros. Os 6 joelhos custarão R$ 2,16. 2 buchas de redução de 25 milímetros para 20 milímetros. Aqui está uma das buchas. As duas custarão 56 centavos. Nós precisaremos também de 2 T's de 25 milímetros. Os 2 T's custarão R$ 1,20. Aqui está ele. 2 T's de 20 milímetros. Os dois custarão R$ 1. Aqui está. 2 caps de 20 milímetros. As duas custaram 94 centavos. Aqui está, ó, os caps. 2 raios de bicicleta do tipo grosso. Aqui nós colocamos R$ 1, mas na verdade era para ser R$ 2, porque cada um dos raios vai custar R$ 1. Precisaremos também de uma caixa de plástico medindo 45 centímetros de comprimento, 32 de largura e 18 de altura. Aqui é para o experimento ficar dentro dele e onde nós vamos colocar a água. Esse vasilhame de plástico ele custou para nós R$ 35. E também de 2 garrafas PET de 250 ml. Aqui está. Aqui nós já serramos o cano de 25 milímetros.
As partes ficaram assim. São duas partes de 31 centímetros. São dois pedaços aqui também de 17 centímetros. 4 pedaços, cada um deles com 8 centímetros. E aqui estão as partes do cano de 20 milímetros. Então ficou 2 pedaços de 12 centímetros e 2 pedaços de 8 centímetros. E veja como é muito fácil fazer a montagem com os tubos e as conexões. Começaremos com todos os tubos e conexões de 25 milímetros, que são esses mais grossos. Então os 2 pedaços de 31 centímetros, aqui está, ó. Esse aqui são os pedaços de 8 centímetros, são 4 pedaços. Aqui os joelhos e os T's. Então nós vamos fazer essas ligações agora. Olha só, eles vão ficar assim. A montagem já foi feita e para finalizar as conexões e os tubos de 25 milímetros, faltam esses 2 pedaços de cano, cada um deles com 17 centímetros. Um deles vai ficar aqui, preso, e aqui na parte de cima nós colocamos um joelho também de 25 milímetros. Agora nós vamos para as conexões de 20 milímetros, que são esses canos mais finos. Olha só, são os 2 pedaços de 8 centímetros, são esses dois. Lembramos que eles são mais finos do que esses. Então, para que essas conexões possam ser feitas, vejam, ela vai ficar folgada. Por isso que entra essa peça, né? Essa é a bucha de redução. Ela vai permitir que a gente consiga fazer a conexão desses tubos que são mais grossos, que são de 25 milímetros, com esse aqui de 20 milímetros. Então, aqui, ó, esse cano de 20 entra aqui na bucha e agora a gente consegue conectar nesse joelho que era de 25 milímetros. Observe que os 2 T's já foram colocados nessa posição, assim como se fosse na vertical, para que esses 2 canos aqui, que medem 12 centímetros, se encaixem nele assim, também na vertical. Eles vão ficar assim em pé. Agora nós vamos colocar os motores de micro-ondas. Então um deles vai ficar encaixado nesse cano e o outro aqui. Então os 2 geradores já estão aí no ponto. E aqui está o raio, né? Depois nós vamos mostrar os detalhes aqui dessa construção. São os ímãs que vão passar lá pelo motor. Aqui temos o CAPS, fica na ponteira. Então, quando colocarmos o raio com os ímãs passando pela bobina, nesse movimento de sobe e desce, vai gerar energia e os LEDs acenderão. Observe que nós colamos aqui na tampinha aquela pecinha do raio que tem a rosca. Olha só, ela foi colada aqui. Você pode colar com cola quente, ou então essa aqui cola tudo, né? Então, agora nós vamos aqui levantar o raio para que a gente faça aqui com que ele fique preso, porque tem uma rosca, né? Olha só, basta girar aqui e a garrafinha ela já está presa ao raio aí, ó. Então a ideia é essa: quando nós empurrarmos a garrafinha para baixo, a força da água vai empurrar a garrafa para cima. E sempre que nós empurrarmos para baixo, a água vai empurrar para cima. Esse movimento de sobe e desce é que vai fazer com que a usina Maré Motriz forneça energia, ok? Então está se aproveitando aí o movimento das ondas. Um movimento de sobe e desce, o ímã passa por um conjunto de bobinas e dessa forma tem a geração de energia elétrica. Aqui uma dica: como esse buraco aqui do T ele é muito grande, às vezes nesse movimento de sobe e desce, a garrafa ela fica um pouco descontrolada, né? Indo para os lados. Então o ideal é que a gente coloque uma tampinha aqui, um disco, uma tampa, uma coisa qualquer, com um furinho aqui, para que esse raio passe por ele, né? E ela fique apenas em um sentido, ó. Ela não fica descontrolada como essa outra, ó. Essa aqui ela tem um certo descontrole, enquanto essa aqui ela tem uma certa organização na subida e descida. Então o ideal é que a gente coloque uma tampinha aqui para que ela fique bem certinha no movimento de subir
e descer. Para retirar o ímã de dentro desses botões, basta você levantar aqui essas 4 partes aqui, como nós já fizemos, ó, com a chave de fenda. Você vai levantá-las, logo em seguida, ó, ele já está solto aqui, e o ímã tá aqui, ó, você vai tirar facilmente com a chave de fenda. Para retirar o ímã do alto-falante, com a chave de fenda ou alicate, você vai forçar aqui, ó, para levantá-lo, para tirá-lo aqui, ó. Se for preciso, você pode quebrar esses plásticos aqui, ele é bem frágil. Então aqui ele vem com essa estrutura aqui, ó. Você vai ter que tirar, olha só, ó, vai ter que sair essa parte metálica que não serve e essa outra também não serve. Então nós precisaremos aqui somente do ímã. Aqui estamos mostrando os ímãs que podem ser usados. Veja que esses retirados de alto-falantes são um pouco menores que esses outros retirados de botões magnéticos. Esse ímã retirado de alto-falante entra facilmente aqui no cano, olha só. Já esse outro aqui, ó, retirado de botão magnético, ele não entra. Esse cano aqui não serve para esse tipo de ímã. Se você for usar esse tipo de ímã, que é retirado de botão magnético, deverá procurar esse tipo de cano. É um cano mais barato, ele tem essas paredes aqui mais finas, e aí sim, ó, o ímã entra facilmente. Só mostrando que nesse outro aqui, ó, o ímã não entra. Se a gente for observar, as paredes desse cano são mais finas que esse, ó. Tem as paredes mais grossas. Por isso, ó, o ímã entra e aqui, ó, o ímã não entra. Aqui nós temos os dois exemplos, olha só. Esses ímãs aqui foram retirados de alto-falantes, eles entram, ó, facilmente aqui no cano. Aqui, esse aqui retirado de botão magnético, eles não entram aqui no cano. Precisando, portanto, desse tipo de cano, que tem as paredes mais finas. Aqui sim, ele entra, ó, facilmente. O correto é levar o ímã lá no dia que você for comprar o meio metro de cano de 20 milímetros. Porque aí você pega o ímã e testa lá para ver se ele entra no cano, tá certo? Então, interessante dizer que quanto mais justo aqui, ó, ele entrar no cano, melhor, né? Esse ímã não pode ficar muito folgado aqui no cano, para que a geração de energia seja mais eficiente. Veja também que é bom nós utilizarmos mangueirinhas assim como essas, ó, para colocar aqui no ímã. Outra mangueira mais fina, nós vamos passar por dentro dessa. Dessa forma, aquele buraco que era grande, ó, ele ficou menor. Dessa forma vai ficar mais fácil da gente prender, né, os ímãs aqui no raio. Nesse que nós usamos no experimento, nós usamos aqui, ó, 4 ímãs, aqui está. Aqui nós temos 3. Com 3 ou 4, o experimento já funciona de maneira satisfatória. Depois de colocado as duas mangueiras, ainda deu para colocar esse canudo, ó. É um canudo fino. E aqui fica legal, ó. Já deu para... Mas se for preciso, ainda deve usar a cola para que ele não fique dançando aqui no raio. E aqui está, esse que nós acabamos de fazer. Colocamos até aqui a fita isolante, ao invés da cola, aqui para segurar o canudo no raio. E agora, quando fizermos o movimento, e quanto mais intenso for esse movimento, maior será o brilho do LED. No vídeo passado, a gente mostrou que para fazer um gerador mais potente, teríamos que aumentar o tamanho da bobina e do ímã. Lá nós usamos esse porta-macarrão com uma bobina enrolada nele e esses ímãs retirados de alto-falantes. São ímãs pesados, são ímãs grandes. Lá nos comentários do vídeo, alguns amigos nos perguntaram quantas voltas de fio nós demos no porta-macarrão e qual o número do fio usado. Por isso, fizemos vários testes com várias bitolas de fios. 24, 25, fio 26, 28, fio 30, 32 e 34. Todos eles tiveram um desempenho muito parecidos. Porém,
destacamos aqui o fio número 30. Portanto, são 100 gramas de fio esmaltado número 30. Aqui está, a bitola do fio é 30. Nele aqui nós temos de 800 a 900 voltas. Veja que ele consegue ultrapassar os 10 volts. Observe. Acende também com muita facilidade uma lâmpada automotiva de 12 volts. Olha só. Agora, se quisermos aumentar ainda mais a tensão fornecida por esse gerador, aqui está o circuito, né, que nós chamamos lá em nosso canal de dobradores de tensão. Aqui no caso ele vai fazer muito mais que isso. Ele vai mais que dobrar, vai chegar a triplicar o valor daquela tensão antes desse circuito estar ligado. E o bom de tudo é que esse circuito, né, que é composto por 2 capacitores eletrolíticos e 2 diodos, além de ele aumentar a tensão, ele vai retificar. Aqui é corrente alternada. Quando passar por esse circuito, vai sair corrente contínua, bem dobrada e às vezes até triplicada. Parece aqui que ele vai triplicar. Nós vamos testar para ver se ele chega aí próximo dos 30 volts ou mais. Veja, o seletor do multímetro está aqui para corrente contínua, até 200 volts. Então nós vamos ver se aqueles 9, 10 volts que deu lá com corrente alternada, depois que passar por esse circuito, quanto ele vai gerar. Então vamos lá. Vou agora movimentar aqui o ímã para ver se ele vai triplicar essa tensão. Já triplicou. Portanto, 33 volts. Ele gera uma energia tão legal que dá até para fazer esse radinho aqui funcionar. Veja. Esse sujeito volta pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Então, aqui nós estamos com os 2 projetos já concluídos. Esse que nós acabamos de fazer, né? E aquele do vídeo passado, que já está lá dentro da água. Todos 2 funcionando perfeitamente. Lembramos também que esses canos que ficam aqui embaixo, que é aqueles que vão ficar tocando lá no fundo da caixa, nós devemos pegar algo aquecido, né, uma coisa bem quente, e fazer vários buracos aqui em cima, nessa parte de cima do cano. Para que, quando a gente mergulhar isso aqui dentro da caixa com água, a água vá para dentro desses canos, né? Ela fique dentro dos canos e não fique flutuando. Então tem que ter vários furos aqui, né? Não só nesse como em todos, ó. Você vai fazer vários buracos aí nesse cano de baixo para que ele não flutue. Veja que aqui nós usamos 2 tampinhas de tinta spray, né? Essas tampinhas são de tinta spray. Colocamos o nome gerador 1, que gera 5 volts, para cobrir aqui o motor de micro-ondas. Nesse outro também, aqui está escrito gerador 2, 5 volts. Então ele serve para cobrir esse outro gerador. Isso aqui é opcional, você só vai usar essas tampinhas se você quiser. E aqui, como mostramos lá no outro vídeo, sempre que a garrafinha estiver se movimentando, os LEDs estarão acendendo. E é isso, pessoal, e assim a gente finaliza mais esse vídeo, pedindo a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que por favor se inscreva e aguarde os nossos próximos vídeos. Um forte abraço!